Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Alfama Podcast. Eu sou o Dalmson Fontes, host do podcast, e hoje temos o prazer de ter aqui nosso querido amigo Edjo Dantas. Edjo, seja muito bem-vindo, tudo bem? Esse é um parceiro nosso aqui de muito tempo já. E nessa edição do podcast, nós vamos conversar com um cara que é um crânio quando o assunto é corretagem de imóveis, um cara que tem uma vasta experiência no mercado, mais de 15 anos. Então, para abrir o podcast, eu sempre faço a perguntinha, né? Quem é ele, para se apresentar, até para vocês conhecerem Edjo, conhecer esse especialista que vem contribuir aqui no nosso podcast, que esse é o nosso objetivo, contribuir para a sua formação enquanto corretor de imóveis, ou pessoa que tem interesse no mercado, ou que já atua, dono imobiliária. Então, eu quero que Edjo se apresente, diga quem ele é nesse mercado tão vasto, para a gente começar nosso podcast. É com você, Edjo. Beleza, primeiro agradecer pelo espaço, né? Estou muito feliz por mais um projeto da Alfama que desenvolve, né? Todo o grupo Alfama aí que desenvolve esse mercado imobiliário com suas diversas empresas. Isso é muito relevante e é sempre importante para a gente estar contribuindo de alguma maneira, né? Bom, eu me chamo Edjo Dantas, né? Como o pessoal me conhece aqui no mercado imobiliário sergipano, eu atuo no mercado aí há quase 20 anos, né? Caramba, Então o meu Cresce tem pouco menos de 15, mas eu atuo há quase 20 anos, já tive algumas experiências como secretaria de vendas, né? Todo aquele ciclo de mercado imobiliário que tem. Hoje eu atuo aí há quase 8 anos já na área de gerência comercial para incorporadora. Sim. Né? Então, hoje eu atuo como gestor comercial de uma incorporadora aqui do estado. Sou também diretor de comunicação do Conselho Regional de Corretores, então a maneira de contribuir também para que o mercado possa estar sempre valorizando o corretor, né? E o nosso papel também, como corretor, também é ajudar a sociedade também a fazer bons negócios. Então, também atuo aí no conselho. E sou um cara apaixonado pelo mercado imobiliário e praticamente toda a minha vida profissional foi desenvolvida nele. Então, eu me considero aí um especialista no mercado imobiliário, principalmente no ramo de vendas, né? Diretamente no ramo de vendas. Já tive algumas experiências com locação, mas muito pouca realmente na área de vendas e gestão de equipes. Eu tenho uma expertise muito grande, né? Seja o conhecimento empírico ou o conhecimento técnico aí que a gente foi desenvolvendo ao longo dos anos. Bacana, bacana. Então, o Edjo tem mais do que bagagem, mais do que experiência para contribuir muito para o nosso podcast. Então, fica até o final. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que nós vamos ajudar você a tirar sua dúvida com o suporte do nosso amigo Edjo. E deixa seu like, se inscreve no canal que vai ter muito conteúdo bom aqui toda semana para você. Então, a primeira pergunta já foi respondida, já devemos saber as credenciais aqui do nosso querido amigo Edjo. E vamos agora falar sobre os próximos tópicos. Carreira e trajetória, Edjo. Você tem mais de 15 anos no mercado, você falou que tem mais ou menos 20, né? Qual foi a maior mudança na forma de vender imóveis ao longo da sua trajetória, nesses anos de experiência? Eu tive a oportunidade de entrar no mercado quando a gente utilizava-se de grandes feirões, né? Então eu vi nascer o conceito de feirões caixa, por exemplo. Sim. Você reunia diversos produtos, né? Fazia um mix ali de maneira totalmente presencial, né? Totalmente off. E tive a oportunidade de ver essa transição para o formato digital, que hoje é muito mais fluido, muito mais flexível para você fazer, né? Muito mais dinâmico. Então a gente saiu da proposta do carbono lá, né, com o cliente. Então a gente saiu de uma situação onde o cliente ia até nós, aí todo mundo quer, todo mundo gosta e sonha que o cliente venha até nós. Mas assim, eu tenho um recado para dar para vocês, isso acabou. A gente precisa melhorar a nossa maneira de prospectar e hoje temos ferramentas para isso. Então, pensando nessa grande mudança, tudo mudou. O mundo já iria mudar de qualquer maneira, ele acelerou com a questão da pandemia da Covid, isso acelerou essas mudanças, né? Sim. Então isso fez com que o comportamento do consumidor mudasse, Sim. né? E com que a gente precisasse se adaptar às novas ferramentas que surgiram, né? Então a grande mudança foi, eu conseguia fazer uma venda muito mais consultiva e eu tinha uma jornada de atendimento do cliente até mais longa, porque eu era o detentor, basicamente, de toda a informação. Sim. Né? Então, informações
como documentação do imóvel, registro de incorporação, questões técnicas da planta, da implantação, do tipo de planta, da posição solar. Eram informações que eram dominadas pelo profissional do mercado imobiliário, porque o acesso a essa informação, eu estou dizendo isso, pessoal, porque eu tenho quase 20 anos, então realmente o acesso à informação lá atrás não existia. Então a gente, de fato, éramos especialistas nisso. E essa transição hoje faz com que a gente entenda o seguinte: hoje a gente precisa ser especialista em gente, 100% em pessoas, 100% no cliente. Então, o que mudou foi que eu deixei de ser a pessoa que dominava a informação e conseguia direcionar o cliente para ser a pessoa que vai receber esse cliente já sabendo muitas vezes mais do que o próprio corretor. Então, muitas vezes o cliente sabe muito mais que o próprio corretor, principalmente no mercado hoje, que a gente tem um boom de lançamentos, especificamente em Sergipe. A gente nunca teve isso nos últimos 3 anos aí. São diversos produtos e a gente vê essa mutação do mercado, dos corretores com dificuldade, imobiliárias, incorporadores, porque esse mercado ele não existia. Você tinha produtos ali pontuais, isso também fazia com que tivesse pouca oferta, isso aumentava a demanda e fazia com que o corretor tivesse uma flexibilidade em direcionar o cliente. Hoje isso não tem mais. Hoje o imóvel não chega a tanto, mas eu posso dizer que ele virou uma commodity. Porque o cliente ele tem o imóvel que ele quer, o perfil que ele quer a qualquer momento. Então, para mim, a principal mudança foi justamente essa. O cliente ele consegue várias vezes estar à frente do corretor naquele produto, naquele negócio. Sim, a informação não é mais um diferencial. Não é mais um diferencial. O grande diferencial hoje é o posicionamento do corretor. Ele precisa ter autoridade no que ele está falando. Sim. E ele precisa entender de gente. Então existe uma frase que eu gosto de usar muito, e eu até aprendi isso, né? Que quando a gente lá atrás vai se tornar vendedor, o primeiro conceito fulano se comunica bem, fala muito, então ele é um ótimo vendedor. Na verdade, vende mais quem ouve mais. É um mito isso daí, né? É um mito. Falou bem, vende bem, não necessariamente. Não, vende mais quem ouve mais. Eu, ao longo do meu trabalho, eu tive vários corretores, várias pessoas que eu tive a oportunidade de liderar. Eu tive pessoas que eram bem articuladas e não vendiam bem. E tinha pessoas que não conseguiam nem falar direito, tinha pessoas que tinham dificuldade de falar e elas vendiam bem. Então, assim, a gente vai entendendo essa questão dessa evolução do comportamento do corretor. Então, voltando para tentar ser mais específico na sua pergunta, o que é que mudou, né, nesse período aí que eu estou dentro do mercado? Eu diria que mudou o comportamento do consumidor, que ele muda o tempo todo, mas o que mudou é que o corretor passa a ser não um detentor da informação que vai direcionar o cliente, mas um receptor da informação que precisa entender na perspectiva do cliente qual a dor real do cliente. Porque um fato muito importante é que todo produto existe um excesso de benefícios. Então, se eu for comprar um empreendimento, esse empreendimento ele tem piscina, quadra poliesportiva, sala em 2 ambientes, suíte e um banheiro de serviço. Então, eu citei aqui diversos benefícios. Sim. Mas o que faz o cliente comprar é o que é benefício para ele. Então, se você me perguntar o que é que você acha desse projeto que eu acabei de falar, para mim é relevante o banheiro de serviço. Para mim pode não ser, né? Para você pode não ser. Para o cliente pode ser a sala em 2 ambientes. Sim. Então a gente tem que ter a sensibilidade para poder fazer uma sondagem do que o cliente está querendo, né? Escutar, por isso que vende mais quem ouve mais. Sim. Né? Escutar, usar técnicas de pergunta aberta, pergunta fechada, para que o cliente possa lhe entregar, vamos dizer assim, aquilo que é a dor dele. E aí você vende o remédio. Né? Então, isso está cada vez mais claro. Então, se o corretor não entender que ele precisa colocar o cliente no centro do atendimento, no centro da situação, é o cliente, não é ele. Ele precisa se esvaziar de toda a perspectiva dele. Então,
Antigamente, não, porque o cliente não sabia nem o que tinha disponível, que ele podia, né? Não sabia nem se queria 2 ou 3 quartos, porque só tem isso mesmo, não tem tanto, eu não tenho acesso, não consigo dar um Google e ver, não era tão simples. Então, hoje não, o cliente ele já chega mais ou menos sabendo o que ele quer. Muitas vezes ele não sabe o que quer, mas se você ouvir, você vai conseguir direcionar. Sim. Né? Então, assim... O corretor ele precisa cada vez mais investir em técnica de vendas. Ele tem que estudar, ele tem que entender que venda é ciência. Bacana. Então a gente precisa quebrar esse mito. Vendas é ciência. Tem uma metodologia. É uma metodologia. Ela tem, logicamente, uma pontinha de arte. Não tem como fugir. Né? Não tem como fugir porque é uma coisa humana. É uma troca de energia, é atendimento. É uma coisa ainda muito física. Sim. Né? E tá aí a gente... Está cada vez mais evoluindo, mas pesquise, busque quais empresas de mercado imobiliário no Brasil têm um amplo volume de vendas digitais. 100% digitais. Sim. Quase nenhuma. Sim. A venda ainda é corpo a corpo, a venda ainda precisa da figura humana e sempre vai precisar porque a gente gosta de gente. Né? A gente gosta de gente. Então, para resumir, o que mudou? O corretor deixa de ser detentor da informação e passa a ser um administrador da informação que o cliente traz. Né? Então ele precisa se posicionar uma inversão completamente. Uma inversão completamente. Ele tem que entender a dor do cliente e encaixar o cliente naquilo ali, porque ele precisa ter uma visão 360 do mercado. O cliente ele vai focar muito no produto que ele quer. Mas se o corretor tem uma visão 360, ele consegue mostrar para o cliente que aquele produto que ele quer é bom, mas que ele tem um melhor ainda que vai favorecer o cliente. Sim. Então o corretor precisa ter essa sensibilidade e, gente, tem que entender de gente. Se ele não entender de gente, se ele entender só de imóvel e não entender de gente, ele não vai ter sucesso. Sim. Não tem jeito. É bacana. Praticamente aqui tivemos uma pequena aula sobre como vender no mercado imobiliário, né? Não entendo apenas de imóveis, entenda de gente também. Para você que está se estudando para ser corretor, está se interessando por esse assunto, que quer de repente fazer o curso TT aqui da Alfama, já veio com a cabeça ciente, ó. Não precisa entender apenas de imóveis, lançamentos, empreendimentos, etc. De gente também é muito importante, senão você não vai ter resultado. É isso? Exatamente. Vamos para a nossa próxima pergunta, Diogo. Ao sair da atuação como corretor para assumir a gestão, que hoje você atua como gestor também, qual foi o maior desafio dessa transição para liderar uma equipe? Esse ponto, ele é um ponto que eu costumo defender muito e sempre que eu posso eu converso com meus amigos, meus pares, sejam donos de incorporadora, donos de imobiliária. É muito comum na empresa você perder um bom vendedor e ganhar um gerente ruim. Por quê? Porque o camarada tá ali, tem um desempenho muito bom como vendedor, e aí, esse cara vai dar um bom gestor. Né? Não necessariamente, né? E não necessariamente isso vai acontecer. E isso está muito atrelado ao perfil comportamental, está muito atrelado à soft skill. Então, é muito pessoal daquele indivíduo. Então, às vezes... As pessoas me questionam por acompanhar o meu período. Né? Eu fui corretor 3 anos. Então, desses 20 anos? Desses 20 anos, fui corretor 3 anos. O resto do período foi como gestor. Sim. Entendeu? Seja gerente de vendas de imobiliária, gerente de vendas de multipropriedade time share, que eu já fui também. Sempre como gestor. Gerente comercial de incorporadora, sempre como gestor. E aí, qual a leitura que eu fiz e qual foi o grande desafio para mim? O grande desafio para mim foi me desenvolver como líder e entender de gente. Esse foi o desafio, mas a aptidão para a liderança eu já tinha. Por quê? Para o corretor que está ouvindo a gente aqui, ele vai entender isso. Vender é fantástico. A melhor sensação é ir lá bater o sino da venda, o cliente mandar o boleto pago, o contrato assinado, não tem sensação melhor. Isso por causa do dinheiro, logicamente, da comissão que a gente recebe, né? Dos honorários que a gente recebe, e logicamente também por poder estar ajudando uma pessoa a realizar um sonho dela, que na maioria das vezes os imóveis é uma realização de um sonho, né? Na maioria dos clientes é a grande gama. Outros têm a oportunidade de comprar 2, 3 vezes, mas a maioria compra uma vez só o imóvel e você auxiliar ali aquele cliente, realmente existe uma troca de gratidão assim mútua, muito, muito relevante. Mas o que é que eu sempre digo para os corretores?
Se você pretende ser um gestor, primeiro ponto que você tem que entender, como você se comporta com a venda. Quando você faz uma venda, o que é que você sente? Sim. Né? O que é que você sente? E no dia a dia, ali no salão, com os corretores, você é uma pessoa que costuma ajudar muito o outro, que vê o corretor atendendo e vê que ele deu uma informação que não estava certa e você se sente na vontade de ir lá chamar ele. Não, cara, olha, essa informação aqui você podia dar assim que era melhor. Se você sente isso, se você tem um tesão, uma paixão maior por desenvolver do que com a venda, você tem uma tendência de ser líder de algo. Então você tem uma tendência de ser líder de equipe. Então o meu maior desafio foi realmente do ponto de vista de passar de ser um corretor como uma equipe, né, e me tornar um gestor que hierarquicamente estaria acima deles, mas que na prática é o contrário. Eles estão acima de você. Eles que estão acima da gente. Você depende deles, né? Exatamente. A gente serve, a gente como líder, a gente serve os nossos comandados para que eles tenham um desempenho relevante. Porque se eles tiverem o desempenho relevante, a empresa vai ter o desempenho relevante, depois eu vou ter o desempenho relevante. Sim. Então existe essa cultura, né, do gerente estar assim, mas na verdade é o contrário. Sim. Então se você pensa em ser gestor, acreditando que hierarquicamente você vai estar acima, vai ter uma independência. Vai ter uma independência, é o contrário. Então envolve muito mais propósito do que qualquer outra coisa. Então hoje eu me sinto muito realizado por ter contribuído com diversos corretores que hoje são donos de imobiliárias, que são imobiliárias de sucesso, que hoje são parceiras na incorporadora que eu atuo. Então eu fico muito feliz com isso. E isso é tão gratificante para mim como aquele corretor fica feliz com aquela venda. Só que eu tive o entendimento que a minha aptidão e a minha felicidade em desenvolver pessoas é maior do que vender. Então, isso é claro para mim. Então, eu tenho muitos amigos, pessoas do mercado, que rapaz, para ser corretor, você fica se estressando, trabalhando de domingo a domingo, tá, se esquentando a cabeça com incorporação, com isso, com aquilo. Você pode ser um corretor, você tem uma carteira de cliente, mas assim, é questão de propósito, de gostar e de entender. Então, eu faço essa leitura e o grande desafio, voltando para a sua pergunta, o grande desafio da transição de corretor, né, para gestor é você, mais uma vez, entender de gente e gostar de gente. É você saber que vai ter que pegar na mão o tempo todo, vai ter que ensinar, mas que isso vai gerar em você uma necessidade de desenvolvimento. Então, só me preocupei em estudar, só me preocupei em buscar uma graduação, em fazer uma pós-graduação, em fazer cursos livres, em estar estudando, porque eu precisava liderar. Então, eu precisava ter a resposta que o meu corretor não tinha. Sim. Né? Então, e isso acontece o tempo todo porque as pessoas, elas são diferentes. Então, você vai ter corretores que desenvolvem ao ponto de hoje, ele sabe mais do que você. É o famoso aluno que sabe mais do que o professor. Isso acontece. Mas, na grande maioria, os corretores precisam de pessoas que estejam à frente. Então, assim, o grande diferencial é gostar de gente e gostar de se desenvolver. Tem que ser inquieto para se desenvolver. Se você não gosta de estudar, de sempre ser... É aquele famoso provérbio, né? Se você está na mesa, onde você sabe mais do que os 5, sai dessa mesa e vai para outra. Tá na mesa errada, né? Tá na mesa errada. Então, esse entendimento precisa ter. Se você corretor, você vai precisar de conhecimento da mesma forma, mas você fica meio que limitado ali ao nicho que você atua. Né? Quando você é líder, não. Você tem que realmente entender, ter uma visão melhor do seu mercado, visão de gente, e o desenvolvimento ele é contínuo. Você não pode parar, porque você vai estar auxiliando pessoas o tempo todo. Então, o maior desafio é, eu consigo ajudar Dalmison a sair de um corretor que vende de 2 em 2 meses para um corretor que vende todo mês? O maior desafio é esse. Sim. Né? Então, como eu fazer isso? Eu só consigo fazer isso desenvolvendo. Só consigo fazer isso com muito trabalho e muita sola de sapato. Hoje menos, com a tecnologia, com as ferramentas, mas a gente só consegue fazendo isso. Entendi. Bacana. É uma questão de perfil, né? Gostar de gente, questão de perfil, questão de aptidão.
Edil, falando agora de mercado e estratégia, né? Outro tópico extremamente importante que você tem muito a agregar. Você é gestor na Urbane, na incorporadora Urbane, certo? Como a Urbane prepara seus corretores para atuarem como consultores e não apenas vendedores de imóveis? Que é algo que a gente até falou em outros podcasts aqui, que corretor não adianta ser só um bom vendedor. Ele tem que ser um consultor, ele tem que entender de mercado, tem que entender de finanças, tem que entender de investimento. Como é que a Urbane prepara os corretores para serem consultores? Então, hoje eu atuo como gerente comercial na Urbane Incorporadora, uma incorporadora jovem que já vem aí com 2 super empreendimentos que são sucesso no mercado, né? Uhum. Que é o Spot Residência Boulevard e o Águas da Barra, que é um bairro-parque na Barra dos Coqueiros. Sim. A nossa querida Barra dos Coqueiros. E o grande desafio, seja da Urbane ou de outras incorporadoras ou do mercado, primeiro, a atenção do corretor. Talvez você que está assistindo a gente aí de outras praças, de São Paulo, do Rio, é comum as incorporadoras terem uma house. Lá vocês têm uma house. Então lá você tem uma facilidade, quando você tem uma house, você tem uma facilidade maior em transformar esses corretores em especialistas. Porque essa house ela trabalha focada no seu produto. Então a gente. Uma house, só para deixar claro para quem está assistindo aqui, que não saiba, a house é uma espécie de imobiliária só da incorporadora. Isso, uma equipe própria. Então você tem uma equipe de corretores próprias para vender o seu produto. Certo. Então esse corretor que é da house, ele de manhã está no plantão do Spot, que é um produto nosso, e à tarde está no plantão do Águas da Barra, que é um produto nosso. Sim. Quando você vai para o modelo híbrido, que é o modelo daqui de Sergipe que mais roda, quando você vai para o modelo híbrido, que é todas as imobiliárias vendem tudo, então de manhã você tem um corretor vendendo um produto da Urbana e de tarde um corretor vendendo um produto da J. Nunes. E por se tratar de uma cidade pequena, eu tenho um corretor que vende Minha Casa Minha Vida e alto padrão. Assim, para vocês que não estão no nosso mercado, o mercado é muito regional, vocês vão achar isso loucura, mas acontece. A gente tem agora, por exemplo, quem respira o mercado imobiliário sabe que a Construtora Santa Maria, que é referência em produtos de alto padrão, lançou agora um loteamento exclusivo, né, com apenas, acho que são 40 lotes, não lembro certo, mas é um produto muito exclusivo. E se você acompanha a rede social, você vai ver corretor postando o produto da Stanza, por exemplo, que é um lançamento agora faixa 2, faixa 3, e no próximo story dele postando o da Santa Maria. Pro mesmo público, Pro né? mesmo público. E aí você vai achar, não, mas porque o corretor não sabe o que está fazendo. Na maioria das vezes sim, mas acredite que esse corretor, de fato, ele consegue vender os 2 produtos, que são uma coisa muito regional da nossa cidade. Sim. Então você tem uma mescla do público muito junto, você não tem uma divisão de classes tão grande como existe nas outras praças, então isso é normal. E aí, o grande desafio é como fazer que corretores de outras imobiliárias terceirizados sejam especialistas do nosso produto. Nós, especificamente da Urbane, a gente insiste muito, cobra muito e exige dos nossos parceiros que exista uma constância nesses treinamentos. Então, existe uma metodologia de treinamento. Logicamente que eu estou dizendo, por exemplo, a gente tem um produto que tem 2 anos e outro produto que fez 1 ano em dezembro agora. Só o fato do produto estar na praça um período grande faz com que os corretores já tenham um conhecimento empírico daquele produto. Então, porque ele já foi o plantão, ele já vende, ele já faz. Mas existe uma dinâmica natural do mercado, que é corretores novos sendo inseridos no mercado. E hoje a gente tem um problema muito sério, especificamente aqui em Sergipe, que é a mão de obra. Hoje a gente tem pouco corretor para muito produto. Verdade. Eu já vira e mexe, eu vejo anúncios no meu perfil do Instagram, que não sou corretor de imóveis, procuramos corretores de imóveis. Exatamente. Então hoje existe por quê? Primeiro, porque os corretores de alta performance que de fato entregam resultados são poucos. E isso é normal, como qualquer profissão. São poucos que fazem isso. Na sua grande maioria, é uma profissão que não existe barreira de entrada. Sim, então até faz o curso. Eu costumo até brincar que todo mundo é corretor. Para mim, todo mundo, qualquer ser humano, ele é corretor. Sim. Ele só não vai ser porque ele precisa tirar o crédito para ser corretor. Isso. Senão ele não consegue vender. Mas assim, todo mundo é corretor. Porque você vai encontrar dentro do mercado policiais, funcionários públicos, gente que atua
aposentados que atuam em outras profissões e são corretores. Nada contra. Mas quem está no mercado precisa ter esse entendimento. Só que isso faz com que você não respire e não viva 100% aquilo. Então, para alguns é mais difícil você desenvolver. Porque ele... Não, tá bom como tá, eu não vou vender seu produto, vou vender outro e tal. Então, como eu tenho uma escassez de corretor, então às vezes acontece de eu precisar, eu como gestor de uma imobiliária, por exemplo, eu ter no mês 90 plantões. Então eu preciso atender 90 plantões de diversas incorporadoras. Aí imagine o papel do gestor da imobiliária em conseguir, dentro disso, entender que o corretor A tem uma aptidão para vender Minha Casa Minha Vida, eu vou botar ele nesse plantão de Minha Casa Minha Vida. O corretor B tem a aptidão de vender loteamento, eu preciso colocar ele nesse plantão de loteamento. O corretor C tem a aptidão de vender produto de alto padrão, eu vou colocar aqui. O corretor tal tem a aptidão de vender produtos de alta rentabilidade, que concorre com investimentos. Tal. Então, assim, o trabalho da imobiliária e do gestor da imobiliária é surreal para ele conseguir fazer isso. E às vezes ele não tem. Então, às vezes, ele vai pegar o corretor do Minha Casa Minha Vida e vai mandar para outro padrão para o plantão não ficar sem ninguém. Porque se ficar sem ninguém, vai ser ruim junto à construtora. Mas muitas vezes, até para vocês, gestores de imobiliário que estão assistindo a gente, pelo menos a Urbana, a gente prefere que você ligue para a gente, que eu não vou mandar o corretor, não, que eu não tenho. Sim, do que mandar qualquer profissional. Do que mandar qualquer profissional. Isso, infelizmente, é comum demais. Ele manda qualquer profissional. Ali no Vamos Ver, na hora de apagar um incêndio, o profissional vai, chega um cliente pronto para comprar, o cliente não compra. Porque ele não sabe lidar com aquele perfil do cliente. Ele não sabe lidar com aquele perfil do cliente, ele não está preparado. Então, existe esse problema muito grande. E como é que a gente pode minimizar isso? É realmente buscando a parceria, conversando com as imobiliárias, tentando trazer ela para a gente, né, se colocando à disposição. Então, eu costumo dizer até... Eu brinco direto com as imobiliárias, dizendo, se você não tem coordenador para vender os produtos urbanos, eu sou o seu coordenador. Sim. Eu costumo dizer isso para eles. Então, hoje eu tenho uma demanda aí de quase 30% do meu dia fazendo o papel das imobiliárias, porque algumas situações os corretores, de fato, são impacientes, falam com o gerente dele, não responde, ele vem falar com a consultora e tal, mas existe um déficit tão grande que as imobiliárias não conseguem dar conta. Então... dinâmicas que seriam o papel da imobiliária ali, de levar informações, de auxiliar o corretor naquela tomada de decisão da venda, acaba vindo para a gente acaba fazendo. Então a gente está passando por essa transição no nosso mercado hoje. É uma transição que eu espero que seja rápida, espero que passe, porque acaba não sendo saudável, porque as imobiliárias têm custo, têm secretarias de venda, e é preciso entender por que essas secretarias de vendas não estão desenvolvendo. Então, é algo que o mercado precisa se juntar, precisa entender para se ajudar, né, nesse sentido, porque o grande sucesso que eu tive quanto gestor de imobiliária, eu tive uma equipe na imobiliária aqui no estado que eu fui campeão de vendas 8 anos seguidos. 8 anos seguidos. E a grande sacada era que eu não deixava o corretor, a equipe, sem informação, sem auxílio. Então, assim, o corretor não tinha nem necessidade de pedir nada à incorporadora, à consultora, nada, porque eu conseguia entregar aquilo para ele ali o mais rápido possível, porque venda é rápido, né? Venda é extremamente emocional. Se o cliente sai do emocional para o racional, a capacidade de você perder a venda ali é alta. Então tem que ser muito rápido essa dinâmica. E hoje eu vejo as pessoas, talvez pela atenção ser um dos maiores ativos, né? Então às vezes as pessoas não estão tão atentas, talvez, ao seu mercado, ao mercado imobiliário, então demora um pouco para responder para tudo. Então, o grande desafio no desenvolvimento dos corretores é a gente quebrar essa casca um pouco e dizer, não, eu sou incorporador, não tenho nada a ver com venda, minha especialidade é construir. E de fato é o que o incorporador tem que pensar, fazer um produto bom, com praça para esse produto ok, para que a força de vendas faça isso, mas a força de vendas ela é terceirizada, a gente não tem gestão sobre isso. Então hoje, cada vez mais você que é gestor comercial,
inclusive se você discordar, coloca no comentário aí, você precisa ter esse entendimento de que o cenário atual faz com que você precise muitas vezes entrar no ser um especialista em venda, não apenas na questão da incorporação do desenvolvimento de produto, porque a força de venda ela precisa de tração o tempo todo e é muito rápido, muito dinâmico, e as imobiliárias, pelo menos aqui, especificamente em Sergipe, elas têm tido dificuldade e realmente não é um trabalho fácil, bem difícil. Então falta mão de obra do corretor, falta mão de obra do coordenador da equipe de vendas, falta mão de obra do gerente de vendas, falta mão de obra da secretaria de vendas, né? Então assim, a gente está passando por um período de muita demanda e muita escassez também de profissionais. E muita escassez de profissional em relação a isso. O Diogo, agora você falou que em mercados como São Paulo e Rio de Janeiro, as incorporadoras e construtoras têm houses. E por que aqui não se faz a house? Na verdade, se você olhar para o nosso mercado em relação a houses, ele inclusive evoluiu. E hoje eu posso dizer para você que as maiores incorporadoras já têm house. Sim. As maiores incorporadoras já têm house. A Urbani, especificamente, não tem house, porque aí a gente vai entrar numa questão mais técnica, mas quem é do mercado, quem é gestor, quem é dono de incorporadora, ele vai entender que para eu ter uma house, eu preciso ter produto. Porque, veja, quando eu digo a você que eu tenho uma house, eu tenho corretores no regime de parceiros, como é o regime corretor imobiliária, que precisam se dedicar exclusivamente ao meu produto. Para que ele possa fazer isso, o que é que eu preciso ter? Eu tenho alguns pilares. Eu tenho que ter uma condição de trabalho diferenciada. É o que as imobiliárias oferecem em si. Então, eu preciso dar uma estrutura, uma equipe de apoio, uma equipe de marketing, uma infraestrutura para ele trabalhar. Eu preciso entregar isso para ele. Além disso, eu preciso entregar para ele produto. Não adianta eu ter uma house se eu lanço um produto uma vez por ano. Sim, é um investimento que não se paga, né? É um investimento que não se paga e o corretor não vai ganhar dinheiro também, porque ele precisa ganhar dinheiro. Então, como é que ele vai passar o ano todo oferecendo um único produto? Aí o cliente quer outro produto, como é que ele faz? Sim. Ele não pode vender. Sim. Ele tem uma parceria com a gente. Uma exclusividade, né? Uma exclusividade. Ele até pode, mas do ponto de vista legal, ele pode vender. Não existe corretor ser preso a nada. Mas do ponto de vista de parceria, de acordo, existe um acordo de que você vende o meu produto, eu vou lhe dar toda a estrutura possível e eu, como incorporadora, na maioria das vezes, consigo pagar melhor do que as imobiliárias. Então é isso que acontece. Então, o conceito da house, ela existe. Aqui em Sergipe, sim, ela existe, inclusive grandes players que não tem, hoje já tem. A Celi tem house, a Stanza tem uma house agora, então funciona normalmente, né? Mas especificamente a Urbani não tem essa house. Aí, mas eu entrei no assunto da house, por quê? Porque a melhor maneira de eu transformar o corretor em especialista é house. Porque ele lembra da historinha do plantão, você é meu corretor. De manhã você vai vender um produto da Construtora Impacto. De tarde você vai vender um produto da Urbani. Amanhã você vai vender um produto da Celi. Na quarta o seu plantão é no Alphaville. Na quinta você vai tirar um plantão na construtora AC Engenharia. No sábado tem um evento da J. Nunes. Você não consegue. Você vira sempre um generalista, né? Sempre um generalista. E não dá para eu exigir que o corretor seja especialista no meu produto se eu não oferecer produto para ele. Sim. Então você tem um exemplo pronto hoje aqui. Você tem um exemplo da construtora União. É uma construtora que tem um portfólio grande. Então ela tem imóvel de Socorro até Coroa do Meio, Atalaia. Então você tem um portfólio grande, aí você tem uma house e você sustenta essa house, porque se o cliente disser que quer chegar, você está no stand de Socorro lá, e o cliente diz, mas não quero de Socorro, não, eu quero na Aruana. A União tem. Então isso justifica ela ter uma house. Aí o benefício que ela tem, ela desenvolve esses corretores para vender o produto dela. Sim, especialistas em união. Especialistas em união. Porque a gente está esquecendo até de um detalhe, que é o que dificulta mais o trabalho das imobiliárias. Quando eu digo a você que eu tenho união, tenho aceito impacto, eu tenho processos comerciais diferentes também. Então, para eu levar uma proposta para a união, eu levo de uma forma. Para eu levar uma proposta para impacto, já é de outra. Para eu levar uma proposta para AC, já é de outra. Então, esse trabalho das imobiliárias tem sido cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil. E a gente precisa de um mercado
forte que se una. Porque se a gente perder o papel das imobiliárias, eu lhe garanto, como uma pessoa que está do lado da incorporadora, a incorporadora não consegue dar vencimento a essa demanda. Então, hoje, algumas imobiliárias têm o seu papel esvaziado, e elas precisam se refletir por quê, mas ela é de suma importância para a nossa cadeia. Se a gente tiver um mercado sem imobiliária, vamos imaginar que eu tenho só house. A house ela não se sustenta. A house ela tem picos. Então tem o estoque, a house está ali comigo. Tem um lançamento, tem um, né? Exato. Não tem o estoque mais, a house, opa, o corretor não estou mais performando, tem pouco produto, vou vender outra coisa. Obrigado, ele vai embora, que é a vida dele. E está tudo certo. Então a gente precisa desenvolver, como a pergunta que você fez, o que é que a Urbani faz para desenvolver? A gente faz no braço. Chama, convida, liga, chama os melhores corretores, conversa. A gente faz questão de estar presente nos nossos stands. O nosso stand hoje do Águas da Barra tem uma pessoa nossa lá, que se o corretor chega para o plantão, já tirou o plantão aqui? Não, nunca tirei. Pronto, o plantão aqui funciona aqui, assim. Aqui é a maquete, aqui é o produto. Então existe um onboard para esse corretor que nunca vendeu o nosso produto. Né? E muitas vezes esse onboard nem na imobiliária tem. O corretor chega lá, é amigo de um corretor, vai lá junto. Né? Vai um cego guiando o outro, né? Eu costumo dizer isso. Então, assim, o grande desafio, de fato, é fazer com que o corretor se torne especialista. O mercado sergipano faz com que o corretor seja generalista, porque é um mercado onde você não tem uma escala. A escala do mercado é pequena, a gente está falando de uma cidade que não é metrópole ainda. Né? Então você tem uma cidade com mais ou menos 700 mil habitantes, né? Da nossa capital aqui. No estado tem um pouco mais de 1 milhão, mas o mercado pujante é a grande Aracaju. Você tem algumas cidades se destacando, mas muito pouco. Então acaba com que o corretor ele não consegue, como São Paulo, o cara nicha. Só vender no bairro. E tem demanda para vender o ano todo. Exatamente. Só vou vender, vou ser especialista no bairro Morumbi. Vou ser especialista na Faria Lima. Vou ser especialista no Turiaçu. Então lá ele consegue nichar. Sim, focar naquilo ali. Focar naquilo ali que resultado. ele vai ter demanda. Né? Aqui, produto de alto padrão, por exemplo, são poucos corretores que tem. E eles se sustentam porque eles vendem produto de um ticket médio alto, mas se você prestar atenção, ele faz 2 vendas no ano. Sim. Entendeu? Ele é especialista em alto padrão, mas faz 2 vendas no ano. É muito pouco para sustentar. É muito pouco. Então aqui, infelizmente, ainda temos essa questão cultural, econômica da cidade que faz com que você seja generalista. Tem que vender tudo. Né? Tem que vender tudo. Edio, já agradeço aqui a presença de OK, como ele tem conteúdo para nos passar. Para quem está assistindo aqui, fazendo o curso TTI da Fama, ou está pretendendo fazer, está analisando, de repente quer começar uma segunda fonte de renda como uma corretagem de imóveis, como esse cara tem conhecimento para nos passar? E reforçando, qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. E as redes sociais do Edio está aqui embaixo também, Instagram dele. Se deixar o WhatsApp, está aqui embaixo também, para você, de repente, tirar alguma dúvida, seguir o trabalho dele, que é um cara muito crânio na área dele. Edio, ainda falando sobre mercado e estratégia. Olhando para o futuro, quais regiões ou nichos do mercado sergipano você acredita que terão mais destaque nos próximos anos? Aí, falando de médio prazo, vamos lá, 5 anos... Tá. Hoje a gente tem tido aí um investimento no turismo, especificamente em Sergipe, pelo poder público muito grande. Muito grande. Então, o investimento do governo atual, a pasta do turismo tinha um capital de 400 milhões e pulou para quase mais de 3... Era 400 mil e já foi investido mais de 3 milhões. É isso. Sim. Né? Então, assim, é uma pasta que era esquecida pelos governantes anteriores e a gente percebeu, inclusive, nesse fim de ano aqui. Você que está assistindo a gente está aqui em janeiro, né? Começo de janeiro de 2026. Começo de janeiro, Nordeste, praia, sol, verão. Então, a cidade, quem está aqui, nunca viu Aracaju dessa forma. Deve ter trânsito alucinante, gente, bares cheios, lotados. Isso faz com que as pessoas que nos visitam vejam Aracaju como uma capital. Aracaju é uma capital, mas com sentimento de interior. Sim. Aracaju tem isso, tudo muito paz, né? Tudo muito próximo, uma cidade muito organizada, uma cidade muito limpa, uma cidade de custo de vida que não é alto. Então esses clientes de fora,
eles têm aumentado essa escalabilidade que eu disse que Sergipe não tem. Então, eu vejo Sergipe como destino para investidores e pessoas que querem terminar suas vidas aqui, ou até pessoas que trabalham, tem vários clientes que trabalham de home office, que optam por vir para Sergipe por ter essa facilidade maior. Então, eu vejo o mercado sergipano muito desafiador nos próximos 5 anos. Primeiro, pela força que as incorporadoras locais têm. Então, a gente tem incorporadoras em Sergipe que são muito fortes. Você vê uma tendência normal de outras cidades, MRV, Tenda, Gafisa, né, Patriane, diversas incorporadoras de alto padrão, você vê chegar nos estados e dominar. Aqui elas sofrem. A MRV chegou aqui, sofreu para desenvolver o produto dela, depois de... Acho que a MRV deve ter uns 10 anos aqui, mais ou menos. Agora que ela começou a conseguir ter o espaço dela, mas concorrência, sofre e tal. A Tenda nunca conseguiu entrar aqui, entendeu? Tem uma incorporadora de Alagoas que está tentando vir para cá e tem dificuldade. Por quê? Porque é um mercado sólido com as incorporadoras locais. Elas já dominam isso, elas dominam mesmo a cidade. A MD veio para cá, já está no segundo empreendimento dela, mas também sofreu para chegar. Então, você tem um mercado muito difícil de você lidar, falando como incorporador, né? E hoje muito, mas muito mesmo concorrido, assim, uma concorrência muito grande. E quando eu falo de concorrência, é engraçado porque os nossos produtos praticamente todos se concorrem. Você vai dizer, não, mas peraí, você falou que a Construtora Santa Maria lançou um empreendimento de alto padrão lá no Mosqueiro, que é uma região nobre nossa, beira do rio, próximo de praia, tá, para quem não conhece, Aracaju. Isso vai concorrer com um prédio que a Estanza vai lançar na Melício Machado. Ali na Melício Machado. Aí, normal para quem está assistindo, a gente não tem nada a ver. Esse prédio cai faixa 3 do Mercado Minha Vida lá, é alto padrão. Lá o cliente vai pagar R$ 1.500 no metro quadrado, aqui ele vai pagar 300, não tem nada a ver. Só que aí entra o detalhe do corretor generalista. A nossa força de venda ela é generalista. Então, por mais que o produto não concorra diretamente, eu perco a atenção da força de venda. Sim, que ela vai tentar vender os dois. Ela vai tentar vender os dois. E esse ativo da atenção é o principal. Se ela não olhar para o meu produto, se o corretor não pensar no meu produto pelo menos uma vez na semana, ele vai esquecer. Ele vai oferecer outro. E vai encalhar. Ele vai encalhar, ele vai direcionar sempre para outra coisa. Então, a gente tem esse desafio do mercado. O que é que eu vejo? O comportamento do consumidor como um todo, ele está mudando. Você ainda tem um déficit habitacional muito grande. Né? Você tem uma gama aí... Acho que o Marcos da Data Story, que é daqui, mas eu estou no Brasil todo, ele divulgou recentemente que quase 30% da população brasileira ainda pensa em comprar um imóvel em 2026. Isso dá mais ou menos uns 12 milhões de pessoas aí. Depois vocês pesquisam aí, dão um Google, eu estiver falando besteira, mas Marcos, ele entende muito disso aí. Então, essa demanda, ela existe. Mas o comportamento do consumidor mudou. Então, primeiro, o consumidor, ele não vai vir até mim. Sim. Esqueça. Eu tenho que ir até ele. Independente de que estratégia de prospecção eu vou usar. Se é o digital, se é o off, né? Se é o corpo a corpo, se é a panfletagem, mas essa prospecção, se é a indicação, né? O corretor ele deixa de usar a maior força que tem no mundo, que é a indicação. É pedir para o cliente que ele atendeu e que nem comprou. Você não comprou, mas você gostou do atendimento, me indica um amigo seu para poder oferecer para ele. Né? E às vezes o corretor não faz, tem vergonha de pedir essa indicação. E é uma ferramenta fantástica assim, para ele poder prospectar mais. Então você vê que hoje lead não é problema. Todo mundo tem lead. Todo mundo tem lead. Né? Só que o corretor que espera o cliente ter a ação de comprar, ele vai cada vez mais sofrer. Ele tem que ter ação de incentivar o cliente a comprar, de mostrar que é o momento correto de comprar. Então, o corretor ele precisa fazer isso. Então, diante disso, a gente precisa pensar menos em metro quadrado, e pensar mais no comportamento do consumidor, que é que ele busca por uma moradia. Então, cada vez mais ele busca menos parede, quarto, sala.
ele busca as comodidades, então na geração de muita comodidade. Então hoje todo mundo quer comodidade, essa geração nossa quer tudo muito na mão, tudo na hora, e a geração deles, eles tiveram essa oportunidade. Pra gente que tá nesse meio aí que não teve, nossa geração não teve, teve que se adaptar, pegou um pouco disso, é bem difícil, mas a gente tem que se adaptar a isso. Então hoje é uma geração que busca comodidade o tempo todo, então eu tenho que pensar nos meus produtos que geram comodidade. Então, eu tenho que pensar no produto que já tenha lavanderia, eu tenho que pensar no produto com portaria autônoma, eu tenho que pensar em produto que seja flexível na planta, né? Então, o grande desafio é, dentro de Sergipe, dentro do meu mercado, dentro da persona que eu pensei em atingir, o que é comodidade para ele? Então tem que pensar em atingir ali aquela comodidade. Então, por isso que produtos próximos a shopping, produtos próximos a logradouros que possuam clínicas, que possuam esses produtos, eles têm mais assertividade na venda e tem um volume maior. Então o grande desafio é pensar fora da caixa no desenvolvimento do produto e não pensar no produto como metro quadrado. Não tem que pensar em metro quadrado só. Isso é comum, né? Assim, Isso é um commodity, né? Commodity. Então tem que pensar em algo que seja um diferencial. Lógico que a gente tem diversos nichos. Você vai para Minha Casa Minha Vida, por mais que o nível de exigência tenha subido do cliente, até porque ele tem mais opção hoje, mas no final ele compra a parcela. Sim. Se couber no bolso, comprar, né? Se couber no bolso, ele vai comprar. Mas hoje ele já tem a capacidade de comparar. Pô, então tem um produto aqui, esse tem elevador, esse não tem. Mas cabe no meu bolso e vale o esforço que eu comprar com o elevador, então eu vou comprar. Então a gente tem que ter toda essa sensibilidade e o grande desafio é como desenvolver projetos modernos e projetos que sejam flexíveis para famílias cada vez menores. Então, você vê, o apartamento de 3 quartos hoje é algo escasso. Né, algo escasso. Você mapeia aí a cidade. Se você pega uma região, eu vou pegar uma região que está em grande expansão. Aruana, por exemplo. A Barra deu um boom, a Aruana deu uma parada, que é uma região nossa aqui próximo da praia, grande expansão. Você pega na Aruana, ela veio ter agora um produto de 3 quartos que foi lançado hoje, um produto da Stanza, e mês passado um produto da incorporadora Tecol, que tem uma parte de 3 quartos. Mas se você buscar outros produtos lá, você tem acho que 5 a 6 empreendimentos, todos de 2 quartos. E existe essa demanda de 2 quartos, porque o perfil do consumidor mudou. Então, e até o cliente de 3 quartos, ele não está procurando 3 quartos, ele tem um filho, não. Ele está procurando 3 quartos, porque o terceiro quarto ele vai fazer um home office, uma sala de vídeo, um depósito, um ateliê. Então, o grande desafio é esse. E quem poderia, e aí é um apelo que eu faço para os nossos espectadores, né, que seja de manhã, de tarde, de noite, qualquer horário do dia, que são gestores de imobiliárias ou pretendem ter em imobiliárias, que quem poderia facilitar o trabalho da incorporadora seriam vocês, porque vocês estão o tempo todo na ponta com os clientes, eles recebem o não do cliente. Então ele apresenta o nosso produto e o cliente diz: eu não quero porque o seu lote tem 200 metros quadrados, se ele tivesse 250 eu compraria. Sim. Então, se a imobiliária entende que ela tem o poder de pegar essa informação, minerar essa informação, né? Guardar essa informação, criar um banco de dados, criar um BI, hoje tem ferramenta demais para isso. Sim. E ela conseguir chegar para o incorporador, e logicamente o incorporador tem que também estar de coração aberto para ouvir essa imobiliária, disposto a ouvir, mas eu acredito muito no papel da imobiliária como uma empresa de dados, uma empresa de informação, onde ela vai chegar: eu atuo no mercado aqui há 5 anos, eu sou especialista em vender Minha Casa Minha Vida, e eu perdi nos últimos 3 meses, eu perdi 50 vendas porque o cliente queria 3 quartos. Eu já tenho... Isso vira demanda para a incorporadora atender. Demanda para a incorporadora atender ele. E produtos futuros. Né? Isso vira um ativo da imobiliária, porque ela vai poder negociar junto com a incorporadora e vender a ideia. E ela vai vender a ideia não é porque é da cabeça dela, ela vende porque ela tem esse dado. Ela está na ponta ali, né? Ponta, porque o corretor atendeu, o corretor colocou follow-up no lead lá, que é outro desafio, mas o corretor colocou follow-up dizendo que o cliente só quer 2 quartos. E aí, você imagine um ano de informação disso, Dalton. Imagine que Big Data você teria como imobiliária, você tendo aí, cara, vamos botar
10 atendimentos por mês de uma imobiliária em um ano. São 120 atendimentos. Sim. Vamos entender porque 120 não comprou. E de repente modelar um produto para esse 120. Um produto, exatamente. Então, é um nicho que eu não vejo as imobiliárias se preocuparem. Então, vai muito de feeling. A gente usa muito isso. Sim. Eu canso de convidar imobiliária e dizer, cara, senta aqui, vê, a gente tá pensando em desenvolver um produto, o que é que você acha? Essa conversa existe, mas imagine isso de uma maneira mais profissional, Sim. onde eu posso usar ferramenta metrificado, entendeu? Então eu acredito, pode ser que eu esteja errado, mas eu acredito muito que a imobiliária que entender esse papel, ela vai sair na frente, porque ela vai conseguir ser uma parceira ativa, né? Muito mais ativa do incorporador do que como é hoje. Hoje não, eu tenho a força de venda, o corretor vende, você precisa vender, vamos fazer uma parceria, vamos. Então, eu acredito muito nesse tipo. Tem algumas empresas aí no Nordeste que já faz isso, no Brasil que já faz isso, né? Mas eu acho que aqui em Sergipe, até você que é de fora, a gente tem esse espaço para isso aqui. Se quiser vir para cá com essa mentalidade, vai ser legal. Show, Joe. Cada resposta dele é quase uma mini aula, né? A gente está fazendo curso de TTI aqui, Express. Partindo para um outro assunto, Joe, falando de atuação institucional, né? Falando especificamente de Cresce, falando desse órgão que rege a atuação do corretor de imóveis aqui. Todo estado tem um. Como você enxerga o papel do Cresce na valorização da profissão, né, do corretor de imóveis e no combate ao exercício ilegal? Tá. O primeiro grande desafio do Conselho de Corretores de Imóveis é para o fim que ele foi criado. Então, por lei, o Conselho de Imóvel é um Conselho de Corretores de Imóveis, ele é um conselho feito para fiscalizar e credenciar corretores. Sim. Por lei, assim, nu e crua, o papel do Cresce é esse. Só que como existe toda essa evolução de comportamento do cliente, de mercado, e o corretor é um cliente interno do Cresce, a gente busca, pelo menos a nossa gestão, busca em todo tempo valorizar esse corretor. Então, o papel principal do conselho é fiscalizar. Então, combater contravenção, combater o bendito porteiro que quer ser corretor, né? Sempre tem, isso aí é praxe. Então, a gente tenta o tempo todo fazer isso. A gente tem uma equipe pequena de fiscalização, até porque essa equipe ela é referente ao que o conselho arrecada, eu não posso gastar mais, Sim. Mas a gente, inclusive, depois de muitos anos, a gente consegue atuar nos 75 municípios do estado, fazendo essa fiscalização aí, capitaneada pelo nosso amigo Rildo, que é diretor de fiscalização do nosso conselho. Então a gente tem muito claro, e a gente tem, graças a Deus, um acesso muito bom à Polícia Militar, ao Ministério Público, que quando você pega uma pessoa que não é corretor, o Cresce não tem poder de polícia. Então ele faz ele faz uma denúncia para o Ministério Público que a pessoa X está atuando como corretor sem ter o registro lá. Sim. A gente, logicamente, preza por um trabalho muito mais de educação, de conscientização, porque muitas vezes até o próprio corretor inscrito nosso não tinha entendimento do nível de responsabilidade que ele tinha como profissional. Hoje isso já melhorou, graças a Deus. E às vezes o cara está atuando sem ser corretor e acha que está tudo bem, que vai ter problema nenhum. Não sabe ele que é uma contravenção penal, que ele pode pagar multa, ser preso, né? Várias penalidades ele pode sofrer aí. Então a gente tem cada vez mais buscado essa melhoria na fiscalização, porque é muito ruim. O corretor, como eu disse no início, o corretor, todo mundo já é corretor. Então eu já não tenho barreira de entrada. A barreira é mínima. A barreira é mínima. A gente faz o curso TTI, inclusive a Alfama Cursos tem o curso TTI, o melhor do estado. Eu posso falar aqui para o Sergipe, é o melhor curso. Os corretores são diferenciados, que são da Alfama. Mas ele faz esse curso e vai trabalhar, e ele pode fazer uma venda e ganhar 100 mil reais. Como pode ganhar 1.000 também, como pode não ganhar nada. Mas ele não tem essa barreira de entrada. Então, a gente, além de ter a disputa entre os profissionais, e graças a Deus, se você fizer um estudo hoje, acho que o Cresce do Distrito Federal tem essa informação, que a maioria dos corretores hoje eles já tem nível superior. Mas tem nível superior por eles mesmos.
porque eles decidiram ter uma profissão, depois desistiram, porque ele já teve outra profissão, já foi engenheiro, já foi e decidiu ser. Então isso eleva um pouco aí o nível, né, dos corretores. Sim. Isso ajuda demais a gente. Mas o papel do conselho, um papel bem difícil, bem complexo, porque a gente causa uma dor no corretor, que é a cobrança da anuidade. Isso acaba sendo uma dor do corretor. Assim como a gente paga imposto, como bom brasileiro que a gente paga imposto lá, a gente às vezes fica triste porque não tem aquele retorno que a gente espera. Não tem uma saúde, não tem uma educação como eu queria. E o corretor tem o mesmo sentimento do conselho. Só que diferente de um poder de Estado, o papel do conselho é fiscalizar e credenciar. Então isso que o corretor paga é para que a gente possa ter uma estrutura para poder justamente auxiliar ele em uma fiscalização, ou seja, ele tem que denunciar para que a gente possa fazer, além da nossa rotina. A gente precisa que o corretor ajude a gente nisso, né? Mas a gente tenta, de algumas maneiras, melhorar esse retorno que o conselho pode dar para o corretor. Sim. Então a gente busca em parcerias trazer cursos para o corretor, a gente busca estar combatendo o tempo todo. Recentemente, a gente aqui emitiu nota questionando algumas situações de incorporadoras. Veja, a gente bateu de frente com incorporadoras para defender os nossos corretores, nossas imobiliárias, porque a gente entende que, da maneira que foi conduzido uma situação comercial, não foi relevante. Então, quem é do mercado aqui vai saber. Sim. Então, a gente se preocupa muito com isso. Então, o papel do conselho, ele é um papel de fiscalizar, monitorar os corretores, credenciar. Esse cara eu posso credenciar, se eu não posso, está dentro dos critérios, se não estão. Um papel burocrático, né, de poder estar acompanhando essa dinâmica dos corretores. E o nosso papel também é de proteger a sociedade. Porque quando a gente deixa que os maus profissionais ou os que nem são profissionais atuarem, eles podem estar lesando as pessoas na sociedade. Então, perde o corretor porque perdeu de fazer o atendimento e ganhar a comissão, mas perde também o cliente final, a sociedade perde porque fez um mau negócio, muitas vezes perdeu o seu recurso ali. Então, esse papel institucional é um papel que a gente faz, eu particularmente faço, por questão de propósito, de gostar da profissão, de tentar contribuir. Mas veja, a gente não tem remuneração. Ontem eu tirei 1 hora do meu dia para sentar com a assessora de comunicação, porque eu sou diretor de inovação no conselho, para fazer o planejamento desse ano. Então, assim, não estou pedindo que ninguém reconheça, eu faço porque eu gosto, mas é interessante frisar que é um papel muito relevante do conselho para a sociedade. É o conselho que consegue criar uma frente parlamentar junto ao conselho para que possa criar uma lei. A gente está tentando o tempo todo criar uma lei para que exija um nível superior para o corretor, para que eu tenha uma barreira de entrada maior, para que esse corretor... Não é que eu não quero que as pessoas sejam corretores, eu quero que elas sejam corretores, mas que sejam corretores qualificados. Melhores, né? Melhores. Então a gente o tempo todo tenta fazer. Então é um papel institucional e um papel político, mas sempre com a finalidade de valorizar o corretor e valorizar os agentes imobiliários e os corretores do nosso estado. Bacana, bacana. O CRES é essencial, não tem nem o que falar, né? Partindo para a nossa próxima pergunta, Edio. Qual conselho você daria ao corretor iniciante que acredita que apenas o registro do CRES garante sucesso? Cara, uma das maiores ilusões que são vendidas, e graças a Deus isso está virando meme já virou meme, não virou mais uma realidade. Sim. É que corretor é rico e que ganha dinheiro fácil. Tem esse mito, né? As pessoas têm essa impressão, mito, né? Esse mito existe e eu não tenho dúvida que pode acontecer de um amigo nosso se tornar corretor, o pai dele é bem relacionado e um amigo do pai quer comprar um imóvel de alto padrão e compra com meu filho e ele vai vender e vai ganhar no primeiro mês ali uma comissão de 30 mil reais. Uhum. Isso acontece, isso vai acontecer o tempo todo, porque venda é relacionamento. Sim, antes de mais nada, né? Antes de mais nada. Venda é uma relação entre duas pessoas, que tem que existir confiança. Se tiver confiança, não tem venda. Por isso, quando a gente mexe com técnica de venda, a gente fala tanto de você criar uma conexão com o cliente. Porque se ele não confiar em você, ele não vai comprar de você. Você pode ter o melhor produto do mundo. Ele não vai comprar de você porque a gente só compra de quem a gente confia. Isso aí não tem jeito. Então, o conselho que eu dou para o corretor é o seguinte. Primeiro ponto.
você precisa entender o seu papel como corretor de imóveis. Você precisa se perguntar, por que eu virei corretor de imóveis? Por que eu decidi ser corretor de imóveis? Não só pode ser para ganhar dinheiro. Exatamente. Por quê? Porque isso envolve todo o objetivo que você vai ter com aquilo. Então, se você não tem objetivo na vida, qualquer caminho serve, né? É o famoso, se você não se planeja, qualquer caminho serve. Então, às vezes você pode até... mas eu não me planejo, eu não faço... Não escrevo ali, não faço um planejamento estratégico, não faço uma análise de SWOT, mas a sua dinâmica de vida, às vezes você está tendo um objetivo. Talvez não está tão claro, mas você tem um objetivo porque você busca aquilo todo dia. E a gente vê muito corretor sendo corretor porque não teve outra coisa para fazer, sendo corretor porque precisa dar alguma justificativa em casa, que faz algo, né? E as pessoas não veem que é uma profissão, inclusive eu não lembro a pesquisa qual foi, depois vocês podem me cobrar no comentário aí, mas tem uma pesquisa que a segunda profissão mais desejada do Brasil era ser corretor. Não sei se foi ano passado ou foi 24. Não sei se foi 25, 24, mas depois eu vou dar uma olhada. Então, só que as pessoas, elas precisam entender que existe, eu sei corretor, existe o corretor na prática. As pessoas romantizam a profissão. Romantizam a profissão. E você ser corretor, você precisa ter um alinhamento de expectativa muito forte. Muito forte. Então, tem você corretor que é aposentado, que já tem outra profissão, que se preparou para ser corretor, tem um capital de giro ali, tem um dinheiro guardado. Então, você, com certeza, a tendência é que você desenvolva melhor a sua profissão. Porque esse alinhamento de expectativa, ele vai ser um pouco mais tranquilo. Que você vai atender o cliente, vai ter o sentimento que vai fechar um bom negócio para receber uma comissão boa, mas você não vai depender dessa comissão para viver. Para viver. E a gente tem o corretor que é corretor, cara. O corretor, ele vive daquilo, ele tem que vender. Se ele não vender naquele mês, ele não ganha dinheiro, não paga. Esse cara, ele tem extrema dificuldade de alinhar essa expectativa dele. E a maioria dos corretores, eles surgiram dessa forma mesmo. O cara não tinha o que fazer, não sabia o que fazer, não conseguia desenvolver outra profissão, fez a primeira venda e gostou, mas na sua grande maioria ele acha que vai ser aquilo todo mês, daqui a pouco não foi, e ele volta e pega dele emprestado, e estoura cartão, aquela coisa toda. Infelizmente é uma realidade que não é passada para a turma. Você que está assistindo a gente, você vai, oxe, do corretor, não, isso é porque... Não, né? Tem até quem diga que é porque é um corretor ruim, aquela coisa. Mas eu digo a você, o corretor, ele acompanha o mercado. E a nossa economia, ela é cíclica. Eu tenho boom, tem uma fase de baixa. Você tem pontualmente alguns corretores que têm sucesso, sempre tem, mas são fora da curva. Se você for para a média, todos passam perrengue, todos passam perrengue. Porque uma vez é a famosa roda gigante, né? Sim, eu estou em cima, depois estou embaixo. Então, o grande conselho que eu dou para o corretor é que, primeiro, ele precisa pensar em melhoria contínua do ponto de vista de hard skill e de soft skill. Então, ele precisa desenvolver, ele precisa estudar. Se ele não estudar, ele precisa estudar. Hoje você tem uma facilidade imensa. Eu lembro que o meu curso de TTI, quando eu fiz, infelizmente não tinha Alfama ainda. Né? Que pena. Então, o meu curso de TTI eu fiz na época que eu fiz, quase fita cassete. E eu precisava ir para Maceió, para Alagoas, assistir a aula todo fim de semana, porque aqui nem tinha um curso do Senac aqui, mas que tinha uma barreira de entrada, era um curso que demorava mais, então eu precisava de uma velocidade ali para fazer esse curso. Hoje o corretor, ele tem na palma da mão, ele tem diversos cursos. Sim. A própria Alfama disponibiliza diversos cursos. O próprio CV, que é um produto da Alfama Web, tem o CV, que também disponibiliza vários cursos. Então ele tem uma gama de possibilidades na mão dele. Cara, podcast, YouTube. O cara ali, hoje com IA, ele não precisa nem assistir esse podcast, não. Você precisa nem assistir todo. Você pode pegar ele, jogar na IA e dizer, olha, separe para mim os cortes referentes a isso. Ele vai separar, você vai assistir, vai... Então, assim, você que está entrando no mercado agora, entenda uma coisa. Primeiro, não é fácil. Não vai ser diferente
de um vendedor de loja, não vai ser diferente de um vendedor de porta a porta, não vai ser diferente de um professor que precisa melhorar sua aula todo mês para que seja atrativa. Você vai ralar, vai suar, vai trabalhar muito. Vai trabalhar muito e muitas vezes mais do que as outras pessoas, porque você não tem hora, toda hora é hora de vender. Toda hora você tem que responder ao cliente. É o desejo do cliente, não tem hora marcada. É o desejo do cliente, não tem hora marcada, então você precisa entender. Então, primeiro ponto é, não vai ser fácil. Não vai ser fácil, parece besteira o que eu estou dizendo, mas as pessoas vendem, romantizam isso. Seja corretor que você vai ter ganhos de X a X. Então, não vai ser, pode ter certeza. Eu posso falar isso para vocês de vivência, porque tudo que eu tenho, que eu conquistei hoje, foi através do mercado imobiliário. Então, hoje, se eu tenho minha casa, se eu tenho meu carro, se eu tenho meus investimentos, tudo foi o mercado imobiliário que me deu, mas não foi fácil. Não foi fácil, passei perrengues, passei por dificuldades, vocês estão tendo a oportunidade de entender isso e se preparar para isso. Com antecedência, com antecedência, se organizar. Então, cara, você vai ganhar muito dinheiro em um mês, não tente levar seu custo de vida naquele mês, né? Faça uma gestão financeira. Faça uma gestão financeira. O segundo ponto que eu ia falar justamente era esse: o corretor precisa ser um ótimo administrador do dinheiro dele. Ele tem que ser ótimo administrador com isso, porque a gente sabe que vários gurus da internet aí ensinam que não economiza o dinheiro, procure ganhar mais, né? Só que no mercado imobiliário existe uma escassez, que essa escassez é totalmente ligada à nossa economia, né? Então, eu não sei, a gente não sabe, né? A gente não pode prever que, por exemplo, a gente está gravando esse podcast aqui, Donald Trump invadiu a Venezuela há poucos dias. Isso influencia o mercado. Influencia o mercado, exatamente. Traz incerteza, isso não tem como prever isso, né? Você tem que se antecipar, né? Exatamente, por isso que eu digo, o que eu recomendo para você que está se tornando corretor: encare a profissão com seriedade. Precisa ter um nível de profissionalismo muito alto. Você precisa estudar muito. Muito. Você que começou agora, quando você for para o stand, o primeiro cliente que você atendeu, eu tenho certeza que ele vai saber mais do que você. Eu tenho certeza disso. Porque você ainda está desenvolvendo e ele já está buscando aquele imóvel. Quando ele vai ao stand, ele já pesquisou, pensou, imaginou, sonhou, discutiu, pesquisou. Então, isso vai acontecer. Então, procure estudar, procure se desenvolver. Procure a Fama Cursos. Fama Cursos Estamos aqui para isso. É o melhor hub de conhecimento para o mercado imobiliário do estado de Sergipe e de outras praças também, mas aqui eu posso falar, testar com propriedade, né? Porque eu tenho a oportunidade de trabalhar com diversas pessoas que passaram por aqui. Se você quer ser um corretor de imóveis, está começando a profissão, faca nos dentes e desenvolvimento. Desenvolvimento. E não romantize. Não romantize e seja constante. Tem aquela fotozinha, aquele... Acho que não é meme, mas existe uma foto que o camarada tá cavando atrás de um... Sim, do diamante. De um diamante. Tá bem pertinho. Tá bem pertinho, ele desiste. Foto. A profissão de corretor é isso. Então você não pode desistir. Você tem que estar pronto para receber diversos nãos. E é esses diversos não que vai fazer você se desenvolver. Então se prepare para receber não, se prepare para perder a venda. Praticamente, o cliente assina o contrato, aí vem a lei do distrato de 7 dias, no sexto ele desiste e você perdeu aquela comissão, né? Se prepare para o cliente simplesmente dizer que não vai fechar com você, vai fechar com o Dalmas, porque o Dalmas é mais bonito e tá tudo bem, faz parte do cliente isso. Então eu desejo para você que está começando a profissão muita vontade, sede de conhecimento do mercado. Muita sede de conhecimento para que você possa desenvolver cada vez mais e, cara, muito trabalho e está aberto sempre a aprender. Então, a gente está conversando aqui, eu estou tentando contribuir, mas eu costumo dizer, Dalmaço, que quando eu chego em determinados ambientes que eu ainda não sei como eu pego aquele meu conhecimento, escondo aqui atrás, faço de conta que eu não sei nada e tento aprender. Primeiros ouvidos, né? Primeiros ouvidos. Por isso que a gente tem 2, né? Graças a Deus. Né? Então, limpar os ouvidos para tentar aprender, porque o conhecimento é a única coisa que vai fazer com que a gente possa estar sempre numa performance diferente. Né? Então, para quem está sendo corretor agora, eu recomendo muito isso, que ele se desenvolva, que ele consuma, né? Que ele aproveite o plantão, que ele e o meio, né? Porque o meio dos corretores é muito
influenciável. Então, você tem bons corretores, tem ruins, como qualquer outra profissão. Então, hoje você tem alguns plantões de vendas que a gente sabe que você vai atender um cliente e depois do terceiro plantão que você for, mas você tem 6 horas ali para poder abrir esse podcast nosso aqui, ouvir, né, pesquisar sobre algo, estudar sobre o produto. Então, não perca tempo reclamando aquele momento seu. Utilize esse tempo para melhorar, porque vai ser esses não que você vai receber, essas não vendas que vai fazer com que você tenha sucesso aí em vender cada vez mais e mais. Show de bola, Gil. Show de bola. Dá até vontade de estudar corretagem de imóveis, porque é inspirador, o modo como você fala, a pessoa fica, putz, cara, é uma coisa que você tem que evoluir, você tem que correr atrás, e se você se esforça, acho que você não consegue êxito em profissão nenhuma, né? Nenhuma. Vamos lá, agora falando, já nos encaminhando para o nosso final do nosso podcast, temos as 2 últimas perguntinhas que são práticas e de mentalidade. Porque ser corretor e ser um vendedor, ser um especialista, não é só saber técnica de vendas, conhecer bem o produto e saber de gente. Também tem que ter a mentalidade para alinhar tudo isso. Então vamos lá, nossa 7ª pergunta é a seguinte: na sua experiência, qual soft skill é indispensável para fechar boas vendas? Antes de mais nada, é bom explicar o que é soft skill. Muita gente pode não saber o que é soft skill. Soft skills são as habilidades comportamentais, são aquelas habilidades que a gente precisa desenvolver em nós mesmos, né? Então, está muito envolvido com autoconhecimento, com autorresponsabilidade. São coisas intrínsecas que estão na gente e coisas que a gente pode desenvolver. Sim. E as hard skills eu vou fazer uma faculdade de economia para entender melhor da economia, mas eu vou chegar no plantão 1 hora antes. Você não precisa estudar para chegar no plantão 1 hora antes. Eu considero isso uma soft skill. Você tem um comportamento de se antecipar, né, de se preparar melhor. Então, o meu entendimento de soft skill e de hard skill é essa. Então, respondendo a sua pergunta, a grande soft skill que o corretor precisa hoje é a mais escassa, e aí é duro dizer isso, mas vocês precisam entender, que é a inteligência emocional. O corretor hoje precisa ter inteligência emocional. E para ele ter essa inteligência emocional, cada ser humano vai funcionar de uma maneira, né? Então, terapia ajuda, ter uma rede de apoio ajuda, ter um objetivo, uma meta, isso ajuda. Mas como o corretor vai ter uma inteligência emocional se ele depende daquela venda para ter o mínimo possível da vida dele, né? Então, como eu vou tirar essa mentalidade de escassez do corretor? Então, o grande desafio do corretor é ele quebrar essa mentalidade de escassez da cabeça dele e dizer que ele pode, que ele vai conseguir. É um papo meio de coach assim, motivacional, mas realmente... Mas faz todo sentido. Faz todo sentido. Isso é neurociência, isso é, né, psicologia de vendas. Você sabe que o cliente não vai comprar de vendedor bonzinho e nem vai comprar de vendedor triste, cabisbaixo. Então você precisa estar com energia sempre alta. E para isso você precisa ter uma inteligência emocional. Então, cara, eu tô chegando no plantão, eu tô triste pra caramba, briguei com a mulher porque ela queria sair esse fim de semana, não vamos sair não, que eu tô sem dinheiro, deixa eu ver se entra uma comissão ali pra gente sair no outro, e você tá nesse nível de situação pessoal, mas você passou do stand pra dentro, você tá feliz, tá sorrindo, deixou os problemas fora, o cliente vai chegar, você vai atender ele com motivação, você vai atender ele prestando atenção nos detalhes, sondando o cliente, com escuta ativa, vendo o que ele vai fazer. Então, a grande soft skill para o corretor ter sucesso nos dias atuais, deixando claro que isso é uma opinião minha, uma leitura minha, é a inteligência emocional, de poder administrar essas emoções, independente da emoção que ele tiver, e desvincular isso do cliente. E aí eu vou até defender essa tese minha, porque eu acredito muito que a venda ela está muito ligada, assim, eu estudo um pouco de neurociência, de PNL, então eu acredito muito que a troca com o cliente ela tem muita informação, tem muita comunicação não verbal.
Então, isso eu não sei o que estou dizendo. A ciência diz que a nossa comunicação é muito mais não verbal, né, do que verbal. Então, você escuta muito mais como eu estou falando do que o que eu estou falando. Aquilo que não é dito, né? Aquilo que não é dito. Então, quem gosta de bicho, por exemplo, se você chegar para seu cachorro em casa e disser pare, ele não vai fazer nada. Se você disser pare, se você botar energia, se você... entonação, né? Entonação, você vê que ele... Né? Então, o nosso cérebro reptiliano, ele atua dessa forma. Então, quando eu vou interagir com o cliente, né, se eu não pensar no subconsciente como está funcionando, então, se eu não estiver pronto, se eu não estiver focado, direcionado, a tendência é que eu não tenha sucesso. Então, a grande maioria dos corretores hoje, eles não percebem isso. A gente tem evoluído, graças a Deus, alguns corretores já têm buscado esse entendimento. Mas o grande desafio é isso, cara. É o corretor tá ali batendo na trave, vários nãos, várias vendas que caíram. É cliente que, cara, é você que virou corretor agora, para você vender um produto financiado, por exemplo, você tem o desafio de convencer o cliente a comprar esse produto, ele gostou, aí você tem o desafio de reunir a documentação desse cliente, você conseguiu a documentação, aí você tem o desafio dele ter as certidões, não ter restrições, aí ele conseguiu, depois você tem o desafio do banco aprovar o crédito dele na sua totalidade, e acontece do banco reprovar, mesmo ele não tendo restrição, ou aprovar uma parte, que é o famoso condicionamento. Então, para você que está começando, né, a corretagem, imagine isso. Né? Então, lógico que eu tenho produtos que eu não preciso, lote mesmo, você não precisa ter aquela aprovação do cliente, é uma aprovação mínima e tal, mas imagine o nível de expectativa que você está criando para você mesmo. Tem que administrar, né? Você tem que administrar muito bem isso. Né? Porque senão você no primeiro cliente na trave, segundo cliente na trave, terceiro na trave, aí a gente vai para aquela figurazinha do diamante, né? Cada buscando diamante ali. Cada buscando diamante. Então, o segredo de você aprender a receber os nãos, ele é fundamental. E você só vai conseguir fazer isso com inteligência emocional, né? Que é algo que a gente precisa desenvolver o tempo todo. Que a gente precisa usar o tempo todo, seja com a família, seja com os filhos, seja no trabalho. Então, para mim, a soft skill hoje mais relevante é a inteligência emocional, né, focada realmente na administração de expectativa aí que esse corretor precisa ter no dia a dia dele. Show de bola, Diogo. Mais uma resposta que é quase uma aula, né? Vamos lá, a nossa última pergunta para a gente fechar nosso podcast com chave de ouro, que acho que está valendo ouro para você que já é corretor, que está estudando no nosso curso TTI ou está estudando um pouco da prova para esse mercado, que você vai sair daqui com outra cabeça, né? Vamos lá. Qual a importância da educação contínua? Eu acho que você, de certa forma, já respondeu parte dessa pergunta. E das certificações na construção de autoridade diante de clientes de alto padrão, que são aqueles clientes costumam ser mais exigentes, né? Que tem esperam mais do empreendimento, exigem mais do corretor, porque é uma venda mais difícil, tem mais valor agregado, etc. Vamos a essa nossa última pergunta para a gente fechar o podcast com chave de ouro. Vamos lá. Quando a gente fala de venda de imóvel, ela já é uma venda, já é uma venda complexa, né? Então a gente tem um livro, o Spin Selling, que ele faz um comparativo de vendas complexas e vendas não complexas, né? Então ele quem puder aí pode pesquisar, dar um Google, Spin Selling. Esse livro ele é muito bom, ele vai estar falando sobre a diferença de uma venda simples e uma venda complexa. O primeiro ponto para você vender produto de alto padrão se chama relacionamento. Você precisa estar envolvido naquele nicho, né? Não necessariamente é uma turma que defende compra um carro igual, chega de BMW, coma nos restaurantes. Fazer o famoso rapport. O famoso rapport. Eu não estou falando nesse sentido. Eu estou falando no sentido de você entender como aquele consumidor pensa. Então não adianta eu conversar com um cara, onde eu vou fazer ele investir 1 milhão e esse produto vai dar uma rentabilidade para ele menor do que a própria Selic dá hoje. Ele não vai comprar. Sim. Entendeu? Ele não é burro. Sim. Né? Definitivamente não. Definitivamente não. Até por isso que ele tem esse recurso todo que ele tem. Então, primeiro ponto para quem quer ter sucesso com produto, principalmente de alto padrão, relacionamento. Ele precisa se relacionar. O se relacionar, volto a dizer, não é comer no mesmo. Se você puder comer no restaurante, beleza. Se você puder ter um carro igual, bom também, puder se vestir igual, bom. Se você não puder, você se aproxima o máximo disso, mas sempre focando no que você pode, que é
ter o entendimento. Como é que esse cliente pensa? Porque ele busca esse produto. Eu dei um exemplo de rentabilidade, mas o cara pode pensar de outra forma. Ele pode pensar em uma comodidade específica. Eu quero um produto com a banheira de hidromassagem porque era um sonho de infância que eu tinha, nunca imaginei que ia ter. Você só vai ter essa informação se você sondar ele corretamente. Então, o primeiro ponto que eu destaco é isso, essa questão de relacionamento. E o segundo ponto, você precisa de fato ser um consultor. E quando eu digo um consultor, cara, é você se preocupar com o cliente não só dentro do imóvel que ele vai comprar, ou ao redor do imóvel, onde esse cara trabalha, onde o filho estuda, qual salão que a esposa gosta de ir, que restaurante ele gosta de comer, que tipo de carro ele gosta de usar, se tem concessionária para fazer a revisão próximo a ele, qual a dinâmica do dia a dia dele. Então você precisa ter todas essas informações para ter sucesso. Porque a gente volta para aquele básico lá que ele disse. O que é que faz o cliente comprar? O benefício que enche os olhos dele. Daquele cliente específico. Se o benefício dele for segurança, por exemplo. Então, ele mora em um bairro onde ele não... Hoje é longe de levar os filhos para a escola, os filhos vão de Uber. E ele fica preocupado porque não confia no Uber, mas ele não tem muito o que fazer, que é longe do trabalho dele. Então, se eu dou para ele um imóvel próximo ao trabalho, onde ele consegue deixar os filhos na escola, eu já quebro duas barreiras dele. A primeira é que ele vai poder ter o tempo de qualidade com os filhos, que pode ser uma dor dele, não tem esse tempo de qualidade, né? E a outra dor que é a segurança que ele mesmo está levando. Então, assim, eu preciso ter essa leitura. E eu estou falando isso, cara, tem que ser pensado para todos os clientes. Mas eu estou falando do cliente do alto padrão porque a coisa que menos pesa no cliente do alto padrão é o bolso. Sim. Ele tem dinheiro. Ele não está preocupado. Se ele quebrar o dente, ele vai no dentista pagar o dinheiro que for para o sorriso voltar a ficar bonito. Sim. Ele não vai se preocupar com o dinheiro. Outros clientes não. O cara quer muito ter uma varanda de 20 metros, mas ele não tem dinheiro, cara. Vai ter que comprar de 5. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Entendeu? Mas esse cliente alto padrão, a objeção dele não é dinheiro. A objeção dele é a dor dele que você não tá achando qual é. Então você precisa ter muito entendimento do produto, do mercado, do conhecimento geral, para poder conversar com o cliente desse nível, né? E poder entender qual é a dor. Então, relacionamento e gerar confiança. E aí, uma cereja do bolo, que vai servir para todos os corretores. Hoje, em um cenário digital, né, existe muito uma ideia de que vamos gerar lead, vamos ter um Instagram, um TikTok para gerar lead e tal. Deixa eu dizer um negócio para vocês. Cada vez mais os posicionamentos digitais dos corretores, de nós, ele serve muito mais como um ambiente para o cliente validar do que de fato para gerar lead. Sim, então, o cliente vai criar confiança no corretor. Ele vai criar confiança em você. Então ele vai olhar lá seu Instagram, vai ver que você é amiga comum de alguém que ele conhece, vai ver que você fez uma atividade assim, vendeu para um cliente, tem uma famosa prova social lá, tal. Sim. Aí aquilo vai validar a intenção do cliente falar com você. Então, às vezes a gente esquece disso e fica pensando só em produzir vídeo, gerar tráfego, pagar tráfego pago, gerar lead. E muitas vezes o que precisa é você ter um posicionamento lá claro. Sim. Não estou dizendo que é certo ter muita coisa, ter pouca, ter muito vídeo, ser um mundo totalmente diferente do seu, né? Então, aquela famosa frase que rede social não é vida real, né? Então, não precisa ser uma caricatura lá e outra aqui. Mas o que precisa é que o cliente se identifique com aquilo que ele, eu vi o anúncio do cara, alguém me indicou o cara, eu cheguei no Instagram do cara, não tem nada a ver. Alguma coisa está errada, né? Alguma coisa está errada, né? Então, outro ponto que é importante é se posicionem. Sim. Se posicione, cada um de sua maneira tímida e tal. Vocês vão ver, eu tenho a minha rede social lá, em algum momento eu já me posicionei melhor, mas continua lá e eu tento a todo instante demonstrar de maneira mais prática o que é que eu faço. Sim. Né? Então, às vezes, existe essa dificuldade. Então, também tomar cuidado com esse posicionamento, porque esse cliente de alto padrão, ele gosta de comprar
de pessoas que são parecidas com ele. Sim. Então você pode, talvez você não seja parecido no dinheiro, no carro, na casa, na roupa, mas você é parecido no comportamento, na mentalidade. Então é necessário você pensar dessa forma. Então eu penso desta maneira. Show de bola, Diogo. Chegamos ao nosso final do podcast. Podcast não, aula de pós-graduação aqui. Você saiu daqui. Se você é um corretor de informação, você acabou de fazer um curso livre aqui, sem nem perceber. Eu agradeço mais a sua expertise, a atenção que você dedicou aos nossos espectadores, ao tempo que você trouxe pra gente aqui. Eu agradeço mais e sempre gosto de deixar os outros minutos aqui do podcast para você deixar uma mensagem, deixar de repente um último conteúdo, uma última dica. E reforçando, qualquer dúvida que você ficou aqui embaixo nos comentários, você pode deixar que a gente vai, com a ajuda de Jô, tirar essas dúvidas. Deixe seu like também e deixe seu comentário, porque... Galera, se inscreva no canal porque você vai ter conteúdo semanal aqui para te ajudar a ser um corretor melhor, a ser um técnico de enfermagem melhor. O objetivo do podcast da Fama é agregar conteúdo aos nossos alunos e potenciais alunos também. Então, já agradeço de antemão a sua atenção e deixe os outros minutos aqui para ele deixar uma mensagem para nossa audiência, porque ele, mais do que eu aqui, tem muito mais a agregar para a gente. Antes de qualquer coisa, eu quero novamente agradecer, né, ao Grupo Alfama, ao Alfama Web, CVCRM, a Vendre, né, todo esse timaço aí que faz diferença no mercado imobiliário nacional, né, isso é bom frisar. Quero agradecer por essa participação, dizer que pode contar comigo, eu estou sempre à disposição para o que for melhor para o mercado imobiliário. Eu sou um cara apaixonado pelo mercado imobiliário. Às vezes fico triste porque não tenho braço. Eu quero muito ajudar, às vezes não tenho braço, mas eu quero deixar um recado para você que faz parte ou quer fazer parte do mercado imobiliário. Que diante de diversas ferramentas, diversas possibilidades, a gente às vezes esquece do arroz com feijão. A gente esquece de fazer o simples, a gente esquece de fazer o humano. A empatia, a preocupação com o meu cliente, né? A atenção ao meu cliente, de estar presente. Sim. A gente cada vez tem dificuldade com isso. E aí eu trago para vocês essa reflexão, que vocês estejam presentes com seus clientes, que vocês estejam ali com a escutativa, ouvindo realmente o que o cliente quer, tentando entender nas entrelinhas as dores do cliente para que você possa ter sucesso naquele atendimento, que posteriormente a consequência daquele atendimento pode ser uma venda e a gente espera que seja sempre uma venda, né? Mas ter essa mentalidade ajuda mais no sucesso dos corretores especificamente. Se você é um gestor de imobiliária e você está cansado, você está tendo muita dificuldade, os corretores dão muito trabalho, cara, isso faz parte, você vai ter isso em outra imobiliária. Se você optou por ter esse cargo de gestão, liderança, reflita se você realmente quer isso para a sua vida, se é propósito da sua vida, mas é justamente esse prazer de ver o corretor que hoje lhe dá dificuldade, lá na frente ele desenvolvendo só, ele lhe dando menos trabalho, ele vai chegar com a venda já pronta, vai só lhe informar. Então isso vai acontecer e você vai entender que você está no caminho certo. Em relação aos gestores de incorporadora, a gente tentar, né, apesar de toda a demanda que existe na área de incorporação, é difícil também, é muita demanda, é pós-venda, é cliente já dentro internamente, mas ter a sensibilidade também de entender o corretor que ele passa na ponta, ter a sensibilidade do trabalho da imobiliária, que não é fácil, né, e tentar contribuir de alguma maneira também para isso. E, logicamente, os donos de imobiliária tentar buscar uma sinergia, né, com seus parceiros para que a gente possa ter um mercado cada vez melhor. Então, eu queria deixar esse recado para todos que fazem parte do mercado, dizer que estou à disposição do mercado imobiliário, né, sempre que eu puder contribuir, eu vou estar contribuindo. Aprendo muito com o mercado imobiliário, aprendo muito com os corretores, não abro mão de sentar na mesa com clientes. Estava vindo para cá, atendi o cliente rápido, até meio que ruim porque tinha um compromisso, mas conversei com o cliente, pedi desculpa, ele entendeu, bacana, já virou meu amigo. Então, assim, a gente precisa ter essa sensibilidade e precisa realmente trabalhar
refletir, se esforçar por um mercado imobiliário melhor, que já foi muito mais complexo, muito mais desvalorizado. Hoje o corretor ele é valorizado, o imobiliário é valorizado, o incorporador é valorizado. Então a gente tem aí um mercado muito pujante no sentido nacional, que gera tantos empregos diretos e indiretos. Então a gente enxergar o nosso papel como um agente transformador mesmo, né, do mercado e da nossa sociedade. E dizer para vocês que curtam, comentem, compartilhem e não deixem de acompanhar o nosso podcast aí. E mais uma vez, obrigado pelo espaço. Show de bola, tamo junto. Um abraço, até mais.